Olá pessoal, aqui é o professor Max Rabelo. Hoje mais uma aula da disciplina de Agricultura de Precisão abordando a recomendação recomendação de adubação na agricultura de precisão. Mais especificamente, o nosso tema de hoje é a regressão múltipla para a realização dessa recomendação. Nós, em aulas anteriores, já abordamos a utilização de fórmulas disponíveis na literatura para a recomendação e a implantação de tabelas de recomendação no ambiente de geoprocessamento. E hoje nós trabalharemos com a regressão para converter essas tabelas que foram vistas no nosso último vídeo em uma equação a partir da regressão. Pois bem, inicialmente vamos explicar um pouco sobre o que é a regressão linear. Nós temos a regressão simples, que para cada valor da minha variável x, aplicando uma equação, eu tenho um valor de y. E esses pontos aqui são os diversos resultados. Para cada valor de x, um valor de y. E eu posso criar uma equação de uma reta que busque se aproximar o máximo possível desse conjunto de pontos. Essa equação é obtida a partir da regressão, neste caso, utilizando apenas uma variável, a variável x, mais a minha equação permite que eu encontre o valor de y. A partir das minhas amostras aqui, no caso dos dados que eu tenho disponíveis para cada valor de x, um valor de y resultante, eu consigo estimar uma equação linear. Na equação múltipla, eu tenho mais de um fator influenciando no meu resultado. Então, nós temos aqui um gráfico em 3 dimensões de uma regressão linear múltipla com duas variáveis. E a variação dessas duas variáveis permite encontrar o meu valor resultante. Para cada ocorrência, eu tenho um pontinho vermelho desse. E a regressão múltipla ela vai criar uma equação baseada nessas duas variáveis de um plano inclinado que se aproxime o máximo possível das minhas ocorrências. Então, a partir da equação, eu consigo estimar, com qualquer valor das variáveis, eu consigo estimar o valor desejado. Com regressão múltipla, a partir de valores de recomendação, para diferentes valores de variáveis dependentes, ou seja, eu tenho diversos valores de fósforo. Então, para vários valores de fósforo no solo, com diferentes expectativas de produtividade, eu tenho nas tabelas vários valores de recomendação de aplicação de fósforo. Com esse conjunto de dados, eu gero uma equação que tenha a maior correlação entre os dados que eu tenho de referência e os valores resultantes. Aqui nós temos uma tabela de referência de adubação fosfatada a partir do fósforo no solo e a partir da produtividade esperada. Para a produtividade esperada de 0 a 15 toneladas por hectare, se o meu fósforo no solo estiver entre 0 e 5 gramas por quilo, a minha recomendação são 60 quilos. E é exatamente isso que acontece nesse gráfico em 3 dimensões. Para cada valor de expectativa de produtividade e fósforo no solo, eu tenho um valor, uma bolinha dessa aqui, com a recomendação de aplicação de fósforo. Então, para a produtividade de 16 a 20 toneladas, caso o meu fósforo no solo seja de 6 a 12 gramas por quilo, a recomendação são 60 quilos de P2O5 por hectare, a aplicação. E aí, na regressão, nós vamos gerar os parâmetros de uma equação que permita obter esse plano inclinado para qualquer valor de produtividade e qualquer valor de fósforo no solo, para que eu obtenha a partir de qualquer um desses valores a recomendação em quilos de P2O5 por hectare. Nós utilizaremos o Excel para realizar essa regressão. Primeiramente, nós temos que converter a tabela de recomendação, essa que eu já estava citando, em um conjunto de valores exatos, porque eu não consigo colocar de 0 a 15 no Excel, eu preciso de um valor exato. Aqui eu usei o valor médio. Então, de 0 a 15, para a expectativa de produtividade 7,5, e fósforo no solo, de 0 a 5, coloquei 2,5. A recomendação é 60. Novamente, de 16 a 20, eu utilizei o valor 18, com fósforo no solo 2,5, a recomendação 80. Olha só, 80. E repliquei esse mesmo raciocínio para todas as outras situações encontradas nessa tabela.
até a última aqui, que para 51 a 100, ou seja, 75,5, o valor intermediário, e o fósforo no solo de 13 a 30, 21,5. A recomendação, 120 kg por hectare. Nós temos duas variáveis, a produtividade e o fósforo no solo, que permitirão encontrar o valor de recomendação. E nesse caso nós temos todas essas ocorrências, todos esses valores de referência. Cada conjunto desse de produtividade, fósforo no solo e recomendação vai gerar no nosso gráfico em 3 dimensões uma bolinha dessa. E a partir de todas essas bolinhas aqui, que são as nossas amostras, né, os nossos exemplos de recomendação a partir das variáveis, dos valores de variáveis que nós temos, é possível gerar uma equação de uma reta, de um plano inclinado que se aproxime o máximo possível dessas bolinhas, né, utilizando a linguagem bem simplificada. Essa tabela aqui nós vamos levar para o Excel e no Excel nós realizaremos a operação de regressão. Antes de ir para o Excel, eu gostaria de explicar o resultado dessa regressão. Quando você roda a regressão, o Excel te traz este resultado. E nós temos que analisar esse resultado antes de usar, para saber se nós podemos utilizar a equação encontrada ou não. Primeira coisa, f de significação. No caso, a nossa regressão foi feita com 95% de confiabilidade, então se o f de significação ficar menor do que 0,05, veja que aqui ficou um valor muito pequeno, até 6, 7 casos depois da vírgula ainda era zero, ele atende esse requisito, é menor do que 0,05, isso significa que há evidências estatísticas que pelo menos uma das variáveis, seja a produtividade ou fósforo no solo, uma dessas variáveis teve influência significativa na recomendação de adubação. Se o meu valor f de significação for superior a 0,05, eu não posso usar esses coeficientes aqui obtidos pela regressão. Os meus coeficientes, né, as minhas variáveis não tiveram influência significativa na recomendação de adubação. Próximo parâmetro analisado é o valor de P, e a lógica é a mesma, ele também tem que ser menor do que 0,05. Caso ele atenda esse requisito, há evidências que as variáveis têm relação com o valor de recomendação. Então, tanto a produtividade, olha só, valor muito pequeno, quanto o fósforo no solo, também um valor muito pequeno, tem relação com o valor de recomendação de adubação. Posso seguir adiante. Já analisei f de significação e o valor de P. Próxima etapa, R quadrado. O R quadrado ele nos indica a porcentagem da variação da recomendação, ou seja, quanto dos diversos valores de recomendação, quantos por cento desses valores estimados o meu modelo conseguiu estimar. Se o valor for muito baixo, você precisa de mais dados, mais exemplos de recomendações ou de valores para as mesmas variáveis. Eu preciso de mais exemplos como estes aqui. Eu preciso tornar a minha tabela aqui mais robusta, aumentar o número de, vamos dizer assim, amostras. Eu não gosto muito de usar o termo amostra porque a gente acaba associando a amostra do solo. Não é o caso. São exemplos de valores de produtividade, fósforo no solo e recomendação. Quanto maior o número de exemplos você tiver, maior vai ser o valor de R quadrado, dessa porcentagem de variação de recomendação que o seu modelo conseguiu estimar. É a eficiência do seu modelo. Veja só, para os nossos dados, 93% da recomendação foram estimados a partir do modelo. O modelo conseguiu estimar essa variação toda. E aqui nós temos um quadro que facilita bastante a interpretação do valor do R quadrado. Nesse quadro aqui nós temos uma relação dos valores de N, que é o nosso tamanho amostral, e o valor de K, que é o número de regressões. No nosso caso, nós temos 18 amostras, que são 18 valores lá da tabela que foram convertidos. Olha só, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos 18 amostras, 18 exemplos que foram extraídos da nossa tabela. E esses 18 exemplos, eles se utilizam de duas variáveis, que é a produtividade esperada e o teor de fósforo no solo para obtenção do valor da recomendação. Assim, nesse quadro aqui, nós temos as 18 amostras e as duas variáveis utilizadas para a regressão.
Caso o nosso valor de r² seja superior a 0,32, nós podemos considerar um modelo útil ao nível de significância de 5%. Vejam que o nosso valor de r² deu 0,93. Então, é um modelo que teve um ajuste muito bom, pode ser utilizado aí com uma boa margem de segurança. Atendendo a esses três requisitos, os coeficientes, que são os valores utilizados para a regressão. A intersecção ela é o valor da equação que não está associado a nenhuma variável. Então, neste caso, a nossa recomendação, a equação que nós utilizaremos, vai ser essa aqui, ó. Recomendação é igual a 60,57 e coloque pelo menos 3, 4 casas depois da vírgula, tá? Mais a produtividade, eu chamei aqui de PROD, vezes 1,499, mais fósforo no solo, vezes menos 2,03. E uma observação interessante, quando o meu coeficiente é negativo, significa que quanto maior o valor da minha variável, menor será o meu resultado. Elas são inversamente proporcionais. E faz todo sentido. Quanto maior a minha expectativa de produção, maior a quantidade de fósforo que eu preciso aplicar. E quanto maior a quantidade de fósforo no solo, menos fósforo eu preciso aplicar. Então, essa interpretação dos coeficientes também é muito importante, porque isso tem que fazer sentido. Não adianta você gerar um modelo que estatisticamente esteja correto, mas que não faz sentido com toda a questão de fertilidade do solo. Tem que fazer sentido. Se eu tenho mais fósforo no solo, a minha recomendação tem que ser menor. Por isso aqui um coeficiente negativo. Se a minha produtividade vai ser maior, obviamente a minha demanda por fósforo também será maior. Então ele é diretamente proporcional. Vamos fazer isso aqui no Excel para vocês visualizarem. Produtividade, fósforo no solo e recomendação. Aí você vem aqui em opções, suplementos. Você tem que ativar aqui, ó, ferramenta de análise. Com a ferramenta de análise ativa, você vem aqui em dados, análise de dados, regressão. O valor Y de entrada são os valores de recomendação. E você pega essa linha aqui, inclusive, que está escrito recomendação, que é um rótulo. Selecionei toda a minha coluna e marco aqui, ó, rótulo. Essa caixa tem que estar marcada. E o dado X de entrada são as variáveis. Aí eu pego desde produtividade até fósforo no solo e venho até aqui embaixo. Os meus dados têm rótulo, eu marquei aquela caixinha. Ok. E o dado de saída é onde ele vai colocar os resultados. Eu vou clicar aqui assim, por exemplo. Ok. Já fez o cálculo da regressão. F de significação, ele vem até em notação científica com elevado a menos 9, então com certeza é um valor menor do que 0,05. O valor de P também, olha só, elevado a menos 8, 9, menos 5, então todos são valores menores que 0,05. O nosso R², 93%, como nós já discutimos nos slides, e aqui os nossos coeficientes. Então, a minha equação, posso dizer que y, que é a recomendação, é igual a esse valor aqui, 60,57, mais a produtividade vezes 1,4, mais o fósforo no solo vezes menos 2,03. Eu posso estabelecer isso como fórmula aqui, no próprio Excel, e colocar valores, né? Minha produtividade de 10, por exemplo, fósforo no solo, coloca um valor 15, 20, e ele vai estimar para mim a recomendação, mas eu não quero fazer isso pontualmente. Essa análise nossa pontual foi fundamental para obter a nossa equação. E agora, essa equação com os coeficientes, eu vou utilizar lá no QGIS. Basicamente, o resultado seria y, uma linguagem genérica, né? É A mais bx1 mais c vezes x2. x1 e x2 são as nossas variáveis. A, B e C, os diversos coeficientes, certo? Então, coeficiente, resultado, recomendação, A, B e C, os coeficientes, x1, produtividade, x2,
fósforo no solo. Aqui no QGIS eu tenho o arquivo raster com a espacialização de fósforo. No QGIS a gente vai pegar o arquivo raster de fósforo e o valor de produtividade esperada, e aqui uma observação muito importante. Eu posso utilizar a produtividade como um dado numérico ou como um raster com a produção do ano anterior. Eu posso pegar um raster com a produtividade do ano anterior e agregar 1 tonelada por hectare, por exemplo. Os dados de entrada podem ser tanto numéricos como raster. Pelo menos um tem que ser raster, no nosso caso o raster de fósforo. Eu vou abrir a calculadora raster e aplicar a fórmula da regressão. Vamos fazer isso, depois a gente continua. Pego aqui o QGIS, raster, calculadora raster. Como ficou a nossa fórmula? Olha só. A recomendação ela vai ser igual a 60,57158 mais, eu vou abrir parênteses, a produtividade. Eu não tenho um raster de produtividade, não tenho produtividade do ano anterior, não tenho isso espacializado. Então eu vou colocar que a minha produtividade esperada é de 25 toneladas por hectare, certo? Então 25 vezes o coeficiente. Meu coeficiente foi de quanto? Olha só, 1.499. Vamos lá. 1.4990252, fecha parênteses, mais, agora eu tenho um raster, que é o fósforo. Fósforo vezes menos, porque quanto maior o teor de fósforo, menor a demanda, isso nós verificamos no nosso coeficiente, olha só, menos 2,0375. 2,0375335. E fecho parênteses. Ele já mostrou aqui embaixo, expressão válida, e eu tenho que especificar um arquivo de saída, aqui, recomendação de fósforo por regressão, arquivo GeoTIFF, SRC UTM22 Sul. E é isso, simplesmente isso, aplicar uma fórmula tão simples ou até mais simples do que aquela fórmula que nós usamos, por exemplo, para a recomendação de calagem. O procedimento é o mesmo. A diferença da regressão é o processo que ela demanda até obter a fórmula. Depois da fórmula, é esse procedimento aqui que é bem tranquilo. Então nós temos aqui a recomendação de fósforo por regressão. Veja que a nossa dose variou de 45 a 96 kg por hectare. E nesse caso, posso alterar aqui a representação. Por exemplo, eu vou de 45 até 96, ou arredondar para 100, criando classes. Olha só, gradiente de cores, vou alterar para discreto, lembrando que isso aqui é apenas para efeito de visualização, tá? Então, recomendação de fósforo por regressão, valores aqui de 72,5 a 100 e de 45 a 72,5. Posso efetuar a reclassificação desse dado aqui com rrecode, substituir os vários valores numéricos por uma dose e depois eu posso converter isso aqui para polígonos para colocar no implemento, né? E é exatamente isso que nós estávamos discutindo aqui ao final. Olha só, o dado de saída ele é a dose de P2O5 em cada pixel. A partir daquele raster eu posso gerar o raster de recomendação do adubo. Por quê? Aqui seria o elemento puro. O adubo, de repente, ele vai ter 30% de fósforo, 40%. Então você precisa corrigir. De acordo com a concentração de fósforo no adubo, eu vou corrigir aquele valor que estava lá no raster. E depois de corrigido, eu posso classificar e poligonizar esse arquivo, estabelecendo intervalos de dose. Então, tudo que tiver, por exemplo, entre 75 e 100, eu vou aplicar 100. Eu estabeleço, então, esse intervalo, substituo o valor pela dose que será aplicada. Então, eu não tenho uma dose agora a cada pixel, eu tenho uma região com a dose que será aplicada. E aí, cada empresa ela estabelece um intervalo de doses. A cada 100 quilos eu crio uma classe nova, a cada 50 quilos, isso depende também do adubo, do elemento que está sendo abordado, mas o principal é o método que nós utilizamos para chegar nesta recomendação, a regressão.
partir desse arquivo raster, posso classificar, substituir valores, gerar polígonos, enfim, uma série de procedimentos que vão permitir que eu leve este dado de recomendação para campo, faça uma adubação em taxa variável e busque otimizar o uso dos insumos na nossa área agrícola. A gestão da variabilidade espacial, o adubo na quantidade certa, no lugar certo. Pessoal, com isso nós terminamos a sequência de vídeos tratando da recomendação de correção do solo e adubação na agricultura de precisão. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada na playlist aqui do canal de agricultura de precisão que você vai verificar que nós temos um vídeo sobre amostragem de solo, outro sobre interpolação, alguns vídeos sobre interpretação dos dados de solo espacializados e finalmente os nossos últimos vídeos aqui sobre recomendação baseado inicialmente em uma fórmula, depois com a utilização de tabelas e esse vídeo que está fechando o assunto com a utilização de regressão múltipla. Por hoje é só. Muito obrigado. Fico à disposição de todos. Um abraço.